Uma empresária arrogante rasga o vestido de uma garçonete, achando que podia humilhá-la. Mas não sabia que seu próprio marido milionário observava tudo em silêncio, pronto para dar a lição mais cara de suas vidas. O som do tecido se rasgando ecoou pelo salão principal do restaurante Villa Eleganza, como um tiro no silêncio. 53 pessoas pararam de comer instantaneamente, garfos suspensos no ar, conversas interrompidas, olhares fixos na cena que acabara de acontecer na mesa principal. Valentina Silva, de 28 anos, ficou parada no meio do salão com os restos do seu vestido de trabalho pendurados em suas mãos trêmulas, enquanto lágrimas de humilhação corriam silenciosamente pelo seu rosto. Agora você aprendeu a não se meter onde não foi chamada, disse Morgana Benedetti com um sorriso cruel nos lábios, ainda segurando um pedaço do tecido que havia arrancado do uniforme da garçonete. Aos 45 anos, ela era a gerente mais temida do Villa Eleganza, conhecida por sua elegância implacável e zero tolerância com funcionários que ela considerava incompetentes. Usava um vestido vermelho de grife que custava mais que o salário anual de 3 garçonetes, e seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia ao ver Valentina completamente constrangida. Senhora Morgana, eu só estava tentando avisar que... Valentina começou com voz trêmula, tentando cobrir o corpo com as mãos, mas foi interrompida brutalmente. Cala a boca! Morgana gritou, fazendo todos os clientes do restaurante se virarem para olhar. Você não foi contratada para pensar, foi contratada para servir e obedecer, e quando eu estou falando com clientes importantes, você espera até ser chamada. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Valentina sentia o peso dos olhares de todos os presentes, desde os clientes nas mesas até os outros funcionários que observavam horrorizados, mas ninguém se atrevia a intervir. Morgana tinha o poder de demitir qualquer pessoa ali com um estalar de dedos, e todos sabiam disso. Desculpe, senhora. Eu só queria avisar que a cozinha está precisando confirmar uma modificação no pedido da mesa 12, Valentina murmurou, tentando manter alguma dignidade mesmo estando parcialmente despida no meio do salão mais elegante da cidade. A mesa 12? Morgana riu alto, um som áspero que cortou o ar como uma navalha. Você interrompeu uma conversa de milhões de reais por causa de uma modificação de pedido? Sua mente de pobre não consegue entender prioridades? Cada palavra era como uma bofetada. Valentina fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Não era mais apenas humilhação. Era uma determinação silenciosa que ninguém no restaurante havia visto antes. Eu entendo prioridades, senhora Morgana, ela disse, a voz mais firme agora. Por isso vim avisar que o cliente da mesa 12 é altamente alérgico a frutos do mar. E a cozinha colocou o camarão no prato por engano. Se ele comer, pode ter um choque anafilático e morrer. O sorriso cruel de Morgana desapareceu instantaneamente. Ela olhou para a mesa 12, onde um senhor de 60 anos estava prestes a dar a primeira garfada em seu risoto, e pela primeira vez na noite percebeu que talvez tivesse cometido um erro. E como você sabe da alergia dele? Ela perguntou, tentando recuperar a autoridade. Porque eu leio as fichas dos clientes antes de servi-los. Porque meu trabalho não é só carregar pratos. É garantir a segurança e satisfação de quem confia no nosso serviço. A resposta de Valentina ecoou pelo restaurante como uma declaração de guerra. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si, claramente impressionados com a postura da jovem garçonete que acabara de dar uma lição de profissionalismo para a gerente. Morgana sentiu o sangue subir à cabeça. Não apenas havia sido corrigida publicamente por uma subordinada, como havia sido feita de idiota na frente de clientes importantes. Sua reputação de gerente implacável estava sendo questionada por uma garçonete de uniforme rasgado. Você acha que é esperta, não é? Ela disse, se aproximando de Valentina com passos calculados. Acha que pode me fazer de ridícula na frente de todo mundo? Eu não acho nada, senhora. Só faço meu trabalho da melhor forma possível. Seu trabalho. Morgana explodiu novamente. Seu trabalho é fazer o que eu mando, quando eu mando, como eu quero. Você é uma empregada,
Uma garçonete descartável que pode ser substituída em 5 minutos. Talvez eu seja substituível, Valentina disse, olhando diretamente nos olhos de Morgana sem piscar. Mas pelo menos eu tenho consciência profissional. Pelo menos eu me importo com o bem-estar das pessoas que servimos. O restaurante estava em choque absoluto. Ninguém jamais havia visto alguém enfrentar Morgana daquela forma. Funcionários sussurravam entre si. Clientes pararam completamente de comer para assistir ao confronto, e até mesmo o pessoal da cozinha havia se aproximado da porta para observar. Mas havia uma pessoa no restaurante que estava vendo tudo com uma atenção muito especial. Na mesa 15, um homem de 52 anos observava a cena com olhos que queimavam de indignação silenciosa. Alessandro Benedetti, empresário milionário, dono de uma das maiores construtoras do país, marido de Morgana há 15 anos, estava vendo sua esposa humilhar uma funcionária da forma mais cruel possível. E ele não estava gostando nada do que via. Alessandro conhecia aquele lado de Morgana, mas nunca havia presenciado de perto como ela tratava os funcionários quando achava que ninguém importante estava olhando. Vê-la rasgar o uniforme de uma jovem trabalhadora, humilhá-la publicamente, chamá-la de mente pequena, fez algo despertar dentro dele que estava adormecido há anos. Morgana, ele disse, se levantando da mesa com voz controlada, mas carregada de autoridade. Venha aqui, agora. Toda a arrogância de Morgana evaporou instantaneamente quando ouviu a voz do marido. Ela se virou e, pela primeira vez na noite, pareceu uma mulher assustada. Alessandro, querido, eu estava só... Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. Agora, Morgana. Ela caminhou até a mesa 15 como uma criança que havia sido pega fazendo algo errado. Alessandro esperou que ela se aproximasse e então sussurrou algo em seu ouvido que ninguém mais pôde escutar. O que quer que ele tenha dito fez o rosto de Morgana ficar completamente pálido. Alessandro, por favor, deixa eu explicar, ela murmurou. Não, ele disse simplesmente. Você já explicou tudo o que precisava. Para o restaurante inteiro. Ele se virou para Valentina, que ainda estava parada no meio do salão, tentando manter a dignidade mesmo com o uniforme rasgado. Senhorita, ele disse com um respeito que ninguém esperava. Qual é seu nome? Valentina Silva, senhor. Ela respondeu claramente confusa sobre para onde a situação estava indo. Senhorita Valentina, aceita meu pedido de desculpas pelo que acabou de acontecer? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Um dos homens mais poderosos da cidade estava pedindo desculpas para uma garçonete? Morgana olhava para o marido como se ele tivesse enlouquecido. Senhor, não precisa se desculpar. O senhor não fez nada. Valentina respondeu genuinamente confusa. Fiz sim. Permiti que minha esposa a tratasse de forma desumana. E isso acaba agora. Alessandro se virou para toda a sala do restaurante. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo constrangimento que presenciaram. Garantam que situações como essa nunca mais se repetirão neste estabelecimento. Ele olhou para Morgana com uma expressão que ela jamais havia visto nos 15 anos de casamento. Morgana, você está demitida. Efetivamente agora. O restaurante explodiu em sussurros chocados. Morgana olhou para o marido como se ele tivesse acabado de esfaqueá-la no peito. Alessandro, você não pode... Ela começou. Posso e acabei de fazer. Recolha suas coisas e vá embora. Conversaremos em casa. Ele se virou para Valentina novamente. Senhorita Valentina, a senhorita acabou de salvar a vida do senhor da mesa 12. Demonstrou mais profissionalismo em 5 minutos do que algumas pessoas demonstram em anos inteiros. Eu só fiz meu trabalho, senhor. Não. A senhorita fez muito mais que isso, e por isso gostaria de oferecer a posição de gerente geral do restaurante. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 53 pessoas paradas no tempo, processando o que acabavam de ouvir. A garçonete humilhada havia acabado de ser promovida ao cargo da mulher que a havia humilhado. Senhor Alessandro, Valentina disse com voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Diga sim, ele respondeu com um sorriso genuíno. Porque pessoas com sua integridade e profissionalismo são raras, e este restaurante precisa de alguém que realmente se importe com o que faz. Morgana, ainda em choque,
Olhava alternadamente para o marido e para a garçonete que acabara de tomar seu lugar. Em menos de 10 minutos, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Mas Alessandro, ela sussurrou desesperadamente. Ela é só uma garçonete. Era. Ele corrigiu firmemente. Agora ela é sua chefe. E Morgana? Sim? Se eu descobrir que você tratou qualquer outro funcionário da forma que tratou Valentina, nosso casamento acaba hoje. Está claro? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Morgana, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de humilhação pura, o mesmo sentimento que ela havia infligido a Valentina minutos antes. Valentina olhou para Alessandro, depois para Morgana, depois para todo o restaurante que a observava em silêncio absoluto. Pela primeira vez em anos, sentia que a justiça realmente existia no mundo. Aceito, ela disse, e suas palavras ecoaram pelo Villa Eleganza como o som da revolução. O momento que mudara tudo havia acontecido. Uma garçonete humilhada havia se tornado gerente. Uma gerente arrogante havia perdido tudo, e um marido milionário havia mostrado que, às vezes, a pessoa mais poderosa da sala não é quem grita mais alto, mas quem age com mais justiça. A noite seguinte ao escândalo no Villa Eleganza seria lembrada para sempre pelos 53 clientes que presenciaram a queda dramática de Morgana Benedetti. Mas o que ninguém imaginava era que a história estava apenas começando e que revelações ainda mais chocantes estavam por vir. Valentina chegou ao restaurante 2 horas antes da abertura, vestindo um terno preto simples que havia comprado na véspera com as economias de meses. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto abria a porta do estabelecimento que agora estava sob sua responsabilidade. Nunca havia gerenciado nem mesmo uma pequena lanchonete, e de repente se encontrava à frente do restaurante mais sofisticado da região. Bom dia, chefe, disse Marcos, o sous-chefe, com um sorriso genuíno que ela jamais havia visto quando Morgana estava no comando. Como posso ajudá-la hoje? A palavra chefe ecoou nos ouvidos de Valentina como música celestial. Durante 2 anos havia sido tratada como invisível, e agora os mesmos colegas que testemunharam sua humilhação a chamavam de chefe, com respeito verdadeiro. Marcos, preciso entender como tudo funciona aqui. Quero conhecer cada processo, cada fornecedor, cada funcionário. Não posso liderar o que não conheço. Perfeita atitude. Vou te mostrar tudo. Mas primeiro, posso te contar uma coisa sobre ontem? Valentina fez sinal para que ele continuasse. Em 2 anos trabalhando aqui, nunca vi ninguém enfrentar a Morgana daquela forma. Você não apenas defendeu sua dignidade, mas salvou a vida do Sr. Esteves. Ele teve um ataque alérgico gravíssimo há 3 anos em outro restaurante. Se tivesse comido aquele camarão, ele poderia ter morrido. Valentina completou sentindo um frio na barriga. Morgana quase custou uma vida por orgulho. Exato. E por isso todos os funcionários estão do seu lado. Você mostrou que se importa conosco de verdade. Enquanto Marcos a guiava pelo restaurante, explicando rotinas e procedimentos, Valentina descobriu detalhes perturbadores sobre a gestão de Morgana. Funcionários demitidos por motivos fúteis, fornecedores humilhados publicamente, clientes tratados com diferença baseada na aparência ou no valor da conta. Ela tinha uma lista negra de funcionários, Marcos revelou, mostrando um caderno escondido no escritório. Anotava quem considerava problemático e inventava motivos para a demissão. Valentina folheou o caderno horrorizada. Dezenas de nomes com anotações cruéis. Muito velha, pouco atraente, fala demais, questiona ordens. Era um documento de puro preconceito institucionalizado. Isso vai mudar completamente, ela disse, fechando o caderno com força. Ninguém mais será tratado como objeto descartável aqui. Às 9 da manhã, 1 hora antes da abertura, Alessandro chegou ao restaurante. Valentina sentiu o estômago apertar ao vê-lo. Embora ele houvesse lhe dado a oportunidade, ainda não entendia completamente suas motivações. Bom dia, Valentina. Como está se sentindo no primeiro dia? Nervosa, mas determinada, Sr. Alessandro. Não vou decepcioná-lo. Tenho certeza que não. Mas preciso lhe contar algumas coisas sobre Morgana que vão ajudá-la a entender o que realmente aconteceu ontem. Eles se sentaram na mesa 15.
a mesma onde Alessandro havia presenciado a humilhação. Sua expressão era grave, carregada de uma tristeza que Valentina não havia percebido na noite anterior. Valentina, você sabe por que me casei com Morgana? A pergunta a pegou desprevenida. Não, senhor. Porque ela não era assim. Há 15 anos, quando nos conhecemos, Morgana era uma mulher gentil, trabalhadora, que sonhava em trabalhar na área de hospitalidade. Ela vinha de uma família humilde, igual à sua. Valentina franziu o teto, tentando conciliar a imagem da mulher cruel de ontem com a descrição que Alessandro fazia. O que aconteceu? Alessandro suspirou profundamente. O dinheiro aconteceu. Quando meus negócios começaram a prosperar, Morgana mudou gradualmente. Primeiro foram pequenas coisas. Tratava garçons com menos paciência, reclamava de serviços que antes considerava adequados. E o senhor não percebeu? Percebi, mas sempre com desculpas. Estresse, cansaço, pressão social. Nunca imaginei que ela se tornaria alguém que humilha funcionários publicamente. Valentina sentia que havia mais nessa história. Senhor Alessandro, posso perguntar por que o senhor decidiu me promover? Não me conhece. Não sabe se sou competente para o cargo. Alessandro sorriu pela primeira vez desde que chegara. Valentina, em 5 minutos você demonstrou mais caráter que muitos gerentes em anos. Você arriscou seu emprego para salvar a vida de um cliente. Manteve a dignidade mesmo sendo humilhada. Mostrou conhecimento técnico e profissionalismo. Mas também foi uma decisão emocional, não foi? A percepção de Valentina o surpreendeu. Sim, foi. Porque ontem, vendo minha esposa tratá-la daquela forma, lembrei de quem eu era antes de ficar rico. Lembrei que dignidade não tem preço. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu bruscamente e Morgana entrou como um furacão. Usava um vestido de grife ainda mais caro que o da noite anterior. Joias que valiam uma fortuna, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Alessandro, preciso falar com você. Agora. Morgana, você não deveria estar aqui. Este restaurante também é meu. Não pode simplesmente me substituir por ela. Morgana apontou para Valentina com desprezo mal disfarçado. Posso e fiz. A decisão é final. Alessandro, por favor, você não entende. Eu fiz aquilo porque estava defendendo nossos negócios. Aquela garçonete estava atrapalhando uma conversa importante. Valentina se levantou calmamente. Senhora Morgana, com todo respeito, eu estava tentando impedir que um cliente morresse. Morresse? Não seja dramática. Era só uma alergia. Uma alergia que poderia ter causado choque anafilático e morte. Alessandro interviu friamente. Morgana, você quase matou um homem por orgulho. Mas eu não sabia. Exato. Você não sabia porque nunca se importou em conhecer os clientes. Para você, eles eram apenas números numa conta. Morgana começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração de quem perdeu o controle sobre uma situação. Alessandro, eu mudil. Prometo que vou tratar melhor os funcionários. Morgana, você teve 15 anos para mudar. Teve milhares de oportunidades de tratar as pessoas com respeito. Escolheu não fazer. Valentina observava a cena com uma mistura de desconforto e fascínio. Era como assistir ao desmoronamento de uma pessoa que havia construído sua identidade em cima da crueldade. E ela? Morgana apontou para Valentina novamente. Você acha que uma garçonete vai conseguir gerenciar um restaurante deste nível? Ela já está gerenciando, Alessandro respondeu. E em uma manhã, fez mais pelo bem-estar dos funcionários que você em 2 anos. Isso é ridículo. Ela não tem formação, não tem experiência, não tem classe. Ela tem algo que você perdeu, Morgana. Humanidade. A palavra atingiu Morgana como uma bofetada. Ela olhou para Alessandro, depois para Valentina, depois para os funcionários que haviam se aproximado para observar a discussão. Vocês vão se arrepender, ela disse com voz trêmula. Quando este lugar falir porque vocês colocaram uma incompetente no comando, vocês vão se arrepender. Se falir, Alessandro disse calmamente, pelo menos será com dignidade. Morgana saiu do restaurante batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Marcos, que começou a bater palmas. Logo, todos os funcionários presentes estavam aplaudindo. Por que estão aplaudindo? Valentina perguntou, genuinamente confusa. Porque finalmente alguém colocou ela no lugar dela.
disse Carla, uma das garçonetes mais antigas. Porque finalmente temos uma chefe que nos trata como gente. Alessandro se aproximou de Valentina. Ainda tem dúvidas sobre sua capacidade de liderar? Tenho muitas dúvidas, senhor Alessandro. Mas tenho certeza de uma coisa. Vou dar o melhor de mim. É tudo o que posso pedir. Ah, e Valentina? Sim? Pare de me chamar de senhor Alessandro. Entre sócios, usamos apenas o nome. Sócios. Alessandro sorriu. Esqueci de mencionar ontem. Você não é apenas a nova gerente. É sócia do restaurante. 20% das ações são suas. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Senhor, Alessandro, isso não pode ser sério. É completamente sério. Pessoas íntegras merecem ser recompensadas adequadamente. Enquanto os funcionários comemoravam ao fundo, Valentina olhava para o restaurante que agora era parcialmente seu. 2 noites atrás, era uma garçonete invisível. Agora era sócia de um dos estabelecimentos mais prestigiosos da cidade. Mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Morgana não aceitaria sua derrota facilmente, e Valentina teria que provar que merecia a confiança que Alessandro havia depositado nela. A transformação estava completa, mas a história estava longe de terminar. A primeira noite de Valentina como gerente do Villa Eleganza começou com uma reserva que faria qualquer restaurante tremer de nervosismo. Às 6 da tarde, 3 limousines pararam em frente ao estabelecimento, e dela desceram 12 executivos da Corporação Atlântida, a maior empresa de investimentos do país, liderados pelo temível Eduardo Vasquez, conhecido por destruir carreiras com uma única crítica negativa. Valentina, eles estão aqui, Marcos sussurrou claramente tenso. Eduardo Vasquez nunca veio aqui antes. Se algo der errado hoje, nada vai dar errado. Ela respondeu com mais confiança do que realmente sentia. Vamos mostrar a eles o que é excelência em atendimento. Mas o que Valentina não sabia era que aquela reserva não era coincidência. Morgana havia passado a manhã inteira fazendo ligações, arquitetando um plano cruel para destruir a reputação do restaurante no primeiro dia da nova gestão. Ela conhecia os gostos exigentes de Vasquez e havia sugerido que ele testasse o Villa Eleganza justamente naquela noite, esperando que Valentina fracassasse publicamente. Boa noite, senhor Vasquez. Valentina cumprimentou o empresário de 60 anos, calvo e de olhar penetrante. É uma honra recebê-lo em nosso restaurante. Veremos se realmente é uma honra, ele respondeu secamente, examinando o ambiente com olhos críticos. Ouvi dizer que houve mudanças na gerência. Espero que isso não tenha afetado a qualidade. Tenho certeza de que ficará satisfeito com nosso serviço. Vasquez e seus executivos foram acomodados na mesa principal, e imediatamente Valentina percebeu que algo estava diferente. Os garçons, normalmente confiantes, pareciam nervosos. A cozinha estava mais agitada que o normal. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. Chefe, Carla se aproximou discretamente. Tem algo estranho acontecendo. 3 funcionários não vieram trabalhar hoje e os fornecedores estão atrasados. Como assim não vieram trabalhar? Por quê? Disseram que estavam doentes, mas todos ao mesmo tempo. Parece proposital. Valentina sentiu o estômago apertar. Era seu primeiro dia como gerente. Tinha o crítico mais temido da cidade no restaurante e estava com metade da equipe. Mas ao invés de entrar em pânico, ela respirou fundo e tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Carla, reúna todos os funcionários que estão aqui. Agora. Em 2 minutos, os 12 funcionários presentes estavam reunidos na cozinha. Valentina olhou para cada um deles nos olhos antes de falar. Pessoal, vocês sabem quem está na sala principal. Eduardo Vasquez pode destruir ou construir a reputação de qualquer restaurante com uma única resenha. Hoje, metade de nossa equipe desapareceu misteriosamente. Os funcionários se entreolharam, claramente preocupados. Mas vou contar uma coisa para vocês. Valentina continuou, sua voz ganhando força. Ontem essa mesma sala me viu ser humilhada publicamente. Me viu ter meu uniforme rasgado, ser chamada de incompetente. Mas também me viu levantar a cabeça e mostrar do que sou capaz. Marcos sorriu, percebendo onde ela queria chegar. Hoje cada um de vocês vai ter a chance de mostrar do que é capaz. Não vamos apenas atender os clientes da mesa principal.
Vamos dar a eles uma experiência que eles jamais esquecerão. Vamos provar que talento e dedicação valem mais que qualquer sabotagem. Os funcionários começaram a se animar. Pela primeira vez em anos, tinham uma líder que não os tratava como peças descartáveis, mas como parte essencial do sucesso. Carla, você vai ser garçonete principal da mesa do Vasquez. Marcos, prepare o menu degustação especial. Todo mundo vai dar o máximo hoje. Questão de honra. E se algo der errado? Perguntou Júlio, um dos garçons mais novos. Se algo der errado, enfrentamos juntos. Mas nada vai dar errado, porque hoje somos uma equipe de verdade. O serviço começou, e os primeiros pratos foram servidos sem problemas. Vasquez e seus executivos pareciam impressionados com a apresentação e qualidade. Mas Valentina sabia que a verdadeira prova estava por vir. Às 8 da noite, quando o restaurante estava no auge do movimento, aconteceu exatamente o que Morgana havia planejado. O fornecedor principal de vinhos, que havia sido convencido por ela a criar problemas, chegou 3 horas atrasado e declarou que não tinha metade dos rótulos solicitados. Mas isso é impossível, Marcos protestou. Vocês confirmaram tudo ontem. Desculpe, houve um problema no estoque. Só temos vinhos básicos disponíveis. Vasquez havia pedido especificamente um Bordeaux de 1998 que custava mais de R$1.000 a garrafa. Era o vinho favorito dele, e não tê-lo disponível seria um desastre absoluto. Chefe, o que fazemos? Carla perguntou, visivelmente desesperada. Valentina pensou rapidamente. Lembrou-se de algo que havia observado no escritório de Alessandro. Uma adega pessoal com rótulos raríssimos. Era um risco enorme, mas estava disposta a tentar qualquer coisa. Marcos, assume a mesa principal por alguns minutos. Tenho uma ideia. Ela correu até o escritório e discou o número de Alessandro. Alessandro, preciso de um favor urgente. Posso usar alguns vinhos da sua adega pessoal? Temos uma emergência. Claro, use o que precisar. Qual é o problema? Sabotagem. Alguém convenceu nosso fornecedor a atrasar e não entregar os vinhos corretos. Alguém chamado Morgana? Provavelmente. Use todos os vinhos que precisar. E Valentina? Sim. Mostre para ela que sabotagem não funciona com pessoas determinadas. Valentina voltou à cozinha com 3 garrafas da adega pessoal de Alessandro, incluindo o Bordeaux de 1998 que Vasquez havia solicitado. Mas não era apenas o vinho correto. Era um rótulo ainda mais exclusivo, de uma safra especial que não estava disponível em lugar nenhum. Senhor Vasquez, ela se aproximou da mesa com confiança. Gostaria de oferecer um vinho especial da nossa reserva privada. É um Bordeaux de 1998, safra limitada de nossa coleção exclusiva. Vasquez examinou o rótulo e seus olhos se arregalaram. Isso é impossível. Esse vinho não está disponível comercialmente. Como vocês conseguiram? Temos nossas fontes especiais, senhor. Nossos clientes VIP merecem o melhor. O empresário provou o vinho e fechou os olhos, claramente impressionado. Este é o melhor Bordeaux que já provei na vida. Vocês realmente sabem como tratar um cliente. O resto da noite transcorreu perfeitamente. Cada prato servido superava as expectativas. Cada detalhe foi cuidado com perfeição. A equipe reduzida trabalhou como uma máquina bem oleada, cada pessoa dando o máximo de si. Às 10 da noite, Vasquez chamou Valentina para uma conversa particular. Senhorita Valentina, em 30 anos frequentando restaurantes, raramente vi um serviço tão impecável. A comida estava perfeita, o atendimento foi excepcional, e esse vinho, simplesmente extraordinário. Fico feliz que tenha gostado, Sr. Vasquez. Mais que gostado. Fiquei impressionado, especialmente considerando que ouvi boatos de que vocês estariam com problemas hoje. Valentina manteve a expressão neutra. Boatos, senhor? Sim. Alguém me ligou hoje de manhã sugerindo que eu testasse vocês justamente hoje, insinuando que haveria problemas com a nova gerência. E o que o senhor achou? Vasquez sorriu pela primeira vez na noite. Achei que quem quer que tenha feito essa ligação não conhece você direito. Você transformou o que deveria ser um desastre na melhor experiência gastronômica que tive este ano. Obrigada, senhor. Isso significa muito para mim. Valentina, posso fazer uma proposta? A Corporação Atlântida tem eventos corporativos mensais. Que tal fecharmos um contrato exclusivo com o Vila Eleganza? A proposta era monumental.
A Corporação Atlântida gastava milhões em eventos corporativos anualmente. Um contrato exclusivo garantiria o sucesso do restaurante por anos. Seria uma honra, Sr. Vasquez. Ótimo! Minha secretária entrará em contato amanhã para acertar os detalhes. E Valentina? Sim? Continue assim. Você tem um talento especial para liderar. Quando Vasquez e seus executivos saíram, o restaurante explodiu em comemoração. Funcionários se abraçavam, choravam de alegria. Não conseguiam acreditar que haviam transformado uma sabotagem em triunfo absoluto. Valentina, Marcos se aproximou com lágrimas nos olhos. Você salvou não apenas o restaurante, mas nossos empregos. Morgana teria demitido todos nós se isso tivesse dado errado. Nós salvamos, Marcos. Todos nós. Hoje provamos que uma equipe unida é imbatível. Alessandro chegou ao restaurante quando os últimos clientes estavam saindo. Encontrou Valentina no escritório, finalmente permitindo que o cansaço aparecesse em seu rosto. Ouvi dizer que houve alguns problemas hoje, ele disse com um sorriso. Alguns problemas que se transformaram em vitórias, ela respondeu. Conseguimos o contrato da Corporação Atlântida. Parabéns. Mas não estou surpreso. Pessoas como você transformam obstáculos em oportunidades. Alessandro, posso perguntar uma coisa? Claro. Você sabia que Morgana ia tentar sabotar hoje? Ele suspirou. Desconfiava. Por isso deixei minha adega disponível. Conhecendo Morgana, sabia que ela não desistiria facilmente. Ela vai tentar de novo? Provavelmente. Mas agora você provou que pode lidar com qualquer situação. E isso muda tudo. Valentina olhou pela janela do escritório para o restaurante que agora ajudava a comandar. Em 48 horas, havia passado de garçonete humilhada a gerente vitoriosa. Mas sabia que Morgana não desistiria facilmente. A guerra estava apenas começando. Uma semana havia se passado desde o triunfo de Valentina com o contrato da Corporação Atlântida, e o Vila Eleganza estava vivendo seus dias mais prósperos. As reservas haviam triplicado, a equipe trabalhava motivada, e até mesmo a imprensa gastronômica começara a elogiar a revolução no atendimento. Mas naquela manhã de terça-feira, uma descoberta inesperada no escritório mudaria completamente o rumo da história. Valentina chegou cedo, como sempre, para revisar os pedidos dos fornecedores quando notou algo estranho. A gaveta trancada da mesa que havia sido de Morgana estava entreaberta, como se alguém tivesse tentado abri-la às pressas e esquecido de fechá-la direito. Que estranho, murmurou puxando a gaveta completamente. Dentro havia pastas organizadas meticulosamente, todas com etiquetas em letra cursiva perfeita. Mas uma pasta em particular chamou sua atenção. Projetos especiais. Confidencial. Ao abrir a pasta, Valentina sentiu o sangue gelar nas veias. Eram contratos, e-mails impressos, recibos e anotações que revelavam um esquema chocante que vinha acontecendo há mais de 2 anos no Vila Eleganza. Não pode ser verdade, ela sussurrou, folheando documento após documento. Morgana não era apenas uma gerente cruel. Era uma criminosa que havia transformado o restaurante numa operação de lavagem de dinheiro para empresários corruptos. Faturas falsas, notas fiscais adulteradas, pagamentos fantasmas para fornecedores inexistentes, tudo meticulosamente documentado pela própria Morgana. O mais chocante de tudo era descobrir que Alessandro não sabia de nada. Pelos e-mails, ficava claro que Morgana mantinha 2 contabilidades, uma oficial que mostrava para o marido e outra real que revelava transações ilegais de milhões de reais. Meu Deus! Valentina murmurou ao encontrar um e-mail particularmente revelador de 3 meses atrás, onde Morgana negociava com um empresário chamado Rodolfo Mendes o processamento de 2 milhões de reais em pagamentos fictícios. Suas mãos tremiam enquanto continuava lendo. Havia uma rede inteira de empresários corruptos usando o Vila Eleganza para transformar dinheiro sujo em receita limpa, e Morgana recebia 5% de comissão sobre cada operação. Valentina, bom dia! Marcos entrou na sala animado, mas parou ao ver a expressão dela. Que aconteceu? Você está pálida. Marcos, preciso que você feche a porta e se sente. O que vou mostrar vai chocar você. Ela explicou tudo o que havia descoberto, mostrando os documentos um por um. Marcos ficava cada vez mais horrorizado conforme entendia a magnitude do esquema.
Isso significa que o Vila Eleganza é uma empresa de fachada para lavagem de dinheiro? Ele perguntou incrédulo. Era. Pelo menos até Morgana sair. Mas, Marcos, isso é gravíssimo. Estamos falando de crimes federais. Se isso vazar, o restaurante pode ser fechado, Alessandro pode ser preso como cúmplice e todos nós podemos perder nossos empregos. Mas o Alessandro não sabia, né? Pelos documentos fica claro que ela escondia tudo dele. Fica claro para nós. Mas será que a Polícia Federal vai acreditar? Ele é o dono oficial. Legalmente, é responsável por tudo o que acontece aqui. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Alessandro entrou, sorrindo e carregando café para todos. Bom dia, pessoal! Como estão as coisas por aqui? Ele parou ao ver as expressões tensas. Aconteceu algo? Valentina olhou para Marcos, depois para Alessandro. Sabia que aquele momento definiria não apenas o futuro do restaurante, mas possivelmente a vida de todas as pessoas envolvidas. Alessandro, preciso que você se sente. Descobri algo sobre Morgana que vai mudar tudo. Durante os próximos 20 minutos, Valentina explicou toda a descoberta. Alessandro foi ficando cada vez mais pálido conforme entendia que sua esposa havia usado seu restaurante para operações criminosas durante anos. 2 milhões de reais por mês. Ele repetiu, incrédulo. Ela estava lavando 2 milhões de reais por mês e eu nunca suspeitei de nada. Alessandro, o que vamos fazer? Valentina perguntou. Tecnicamente você é cúmplice de tudo isso. Eu não sou cúmplice de nada. Ele explodiu, batendo o punho na mesa. Eu construí esta empresa com honestidade. Nunca fiz nada ilegal na minha vida. Eu sei, Alessandro. Mas a lei não vê dessa forma. Para a Receita Federal e Polícia Federal, você é responsável por tudo o que acontece aqui. Alessandro começou a caminhar de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos. 15 anos de casamento. 15 anos confiando nela completamente. E ela estava usando meu sonho para crimes. A questão agora é, o que fazemos com essas informações? Marcos perguntou. Temos 3 opções, Valentina disse, organizando os documentos. Primeira, destruímos tudo e fingimos que nunca descobrimos. Impossível, Alessandro disse imediatamente. Não vou compactuar com crime. Segunda opção, entregamos tudo para a polícia e esperamos que eles acreditem que você não sabia de nada. E se não acreditarem? Você pode ser preso como coautor dos crimes. Alessandro sentou pesadamente na cadeira. Em uma semana havia descoberto que a esposa era cruel. Agora descobria que ela também era criminosa. Qual é a terceira opção? Ele perguntou. A mais arriscada, Valentina respondeu. Usamos essas evidências para forçar Morgana a confessar tudo e inocentar você publicamente. Como? Confrontamos ela com as provas. Damos um ultimato. Ou ela confessa tudo e assume total responsabilidade, ou entregamos os documentos para a Polícia Federal. Marcos balançou a cabeça. Valentina, isso é perigoso. Morgana pode destruir as evidências, pode fugir do país, pode até mesmo tentar algo contra vocês. Pode. Mas é a única chance de Alessandro sair limpo dessa história. Alessandro ficou em silêncio por longos minutos, processando todas as informações. Sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo em 2 semanas. Valentina, ele disse finalmente, você não tem obrigação de me ajudar. Na verdade, o mais seguro para você seria simplesmente pedir demissão e sair dessa confusão. Alessandro, você mudou minha vida. Me deu dignidade quando ninguém mais acreditava em mim. Não vou abandonar você agora. Mas você pode acabar presa junto comigo. Posso. Mas também posso ajudar a provar sua inocência. E, sinceramente, prefiro correr o risco fazendo a coisa certa. Marcos se levantou. Conte comigo também. Morgana quase destruiu este lugar com sua crueldade. Não vou deixar ela destruir com seus crimes. Alessandro sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 2 pessoas que mal conhecia estavam dispostas a arriscar tudo para ajudá-lo, enquanto a mulher com quem havia sido casado por 15 anos o traíra da pior forma possível. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Não sei como vou retribuir isso um dia. Já retribuiu, Valentina respondeu. Me ensinou que integridade vale mais que qualquer dinheiro. Eles passaram o resto da manhã planejando como abordar Morgana. Decidiram que o confronto seria naquela mesma tarde, na casa de Alessandro,
com todos os documentos organizados e cópias guardadas em locais seguros. E se ela negar tudo? Marcos perguntou. Impossível, Valentina respondeu, mostrando um dos e-mails. Aqui ela negocia pessoalmente com Rodolfo Mendes. Tem a assinatura digital dela, o IP do computador dela, tudo. E se ela tentar subornar vocês? Não vai conseguir, Alessandro disse com determinação. Valores não se compram. Às 3 da tarde, Alessandro ligou para Morgana pedindo para ela ir até a casa deles para uma conversa importante sobre o futuro do casamento. Ela aceitou imediatamente, provavelmente achando que ele finalmente havia mudado de ideia sobre a demissão. Pessoal, Valentina disse antes de saírem, não esqueçam, temos que ser firmes, mas cuidadosos. Estamos lidando com uma criminosa. Ela pode reagir de forma imprevisível. Você acha que ela pode tentar algo físico? Alessandro perguntou, genuinamente preocupado. Não sei, mas vamos estar preparados para qualquer coisa. Às 4 da tarde, estavam todos na sala da casa de Alessandro, aguardando Morgana chegar. Os documentos estavam organizados na mesa de centro, como evidências num tribunal. O som da chave na fechadura anunciou a chegada dela. Morgana entrou na sala sorrindo, claramente esperando uma reconciliação, mas parou abruptamente ao ver Valentina e Marcos ali. O que eles estão fazendo na minha casa? Ela perguntou, o tom já mudando para agressivo. Morgana, sente-se, Alessandro disse com voz controlada. Precisamos conversar sobre algumas descobertas. Ela olhou para os documentos espalhados na mesa e seu rosto empalideceu instantaneamente. Sabia exatamente do que se tratava. Alessandro, eu posso explicar? Ela começou, mas a voz já tremia. Pode explicar como usou nosso restaurante para lavar dinheiro por 2 anos? Ele perguntou pegando um dos contratos falsos. Pode explicar estes 2 milhões de reais por mês em transações fantasmas? Morgana olhou para os documentos, depois para as 3 pessoas que a encaravam, e percebeu que sua vida de crimes havia chegado ao fim. A mulher que havia humilhado uma garçonete 1 semana atrás estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da palavra humilhação. O silêncio na sala da casa de Alessandro era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Morgana olhava alternadamente para os documentos espalhados na mesa de centro e para os 3 rostos que a encaravam com uma mistura de decepção e determinação. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela tentava encontrar uma explicação que pudesse salvá-la da situação mais desesperadora de sua vida. Alessandro, querido, ela começou com voz melosa, tentando usar o charme que sempre funcionara no passado. Essas pessoas estão tentando nos separar. Não pode ver que elas plantaram essas evidências falsas para destruir nosso casamento? Falsas? Valentina se levantou calmamente e pegou um dos e-mails impressos. Esta é sua assinatura digital, Morgana. Este é o IP do seu computador. Quer que eu leia em voz alta sua negociação com Rodolfo Mendes sobre o processamento de 2 milhões em pagamentos especiais? O rosto de Morgana perdeu toda a cor restante. Ela sabia que cada documento ali era genuíno e absolutamente incriminador. Morgana, Alessandro disse, sua voz controlada mas carregada de uma dor profunda. Durante 15 anos de casamento, nunca duvidei de você. Confiei cegamente em tudo que fazia. E você usou essa confiança para transformar meu sonho numa operação criminosa. Não foi bem assim. Ela tentou se defender, mas a voz saía fraca e sem convicção. Não foi bem assim? Marcos se inclinou para a frente, pegando outro documento. Aqui está sua anotação manuscrita. Recebido 100 mil reais de comissão pela Operação Mendes. Abriu. Sua própria letra. Morgana. Percebendo que a estratégia de negação não funcionaria, Morgana mudou completamente de tática. Suas lágrimas começaram a escorrer, e ela se jogou de joelhos aos pés de Alessandro. Alessandro, por favor, me perdoa. Eu fiz isso por nós, para garantir nosso futuro. Você não entende a pressão que eu sentia para manter nosso padrão de vida. Nosso padrão de vida? Alessandro a olhou com incredulidade. Morgana, eu sou milionário por mérito próprio. Nunca precisamos de dinheiro sujo. Mas eu queria mais. Queria que fôssemos os mais ricos, os mais poderosos. Queria que você fosse respeitado como o maior empresário da cidade. Valentina balançou a cabeça.
Morgana, você não fez isso por Alessandro. Fez por ganância pura. Fez porque perdeu completamente a noção do que é certo e errado. E você acha que entende alguma coisa? Morgana explodiu, mostrando finalmente sua verdadeira face. Você era uma garçonete insignificante. Uma ninguém. Não tem direito de me julgar. Tenho direito, sim. Valentina respondeu com calma impressionante. Tenho direito porque nunca traí a confiança de ninguém. Tenho direito porque minha integridade não tem preço. Alessandro se levantou e começou a caminhar pela sala. 15 anos, Morgana. 15 anos eu acreditei que era casado com uma mulher íntegra. Descubro que você é cruel com funcionários e agora descubro que é uma criminosa. Alessandro, eu mudei. Prometo que mudei. Me dá uma chance de consertar tudo. Consertar? Ele parou e a encarou. Morgana, você lavou milhões de reais em dinheiro sujo. Pode ter financiado tráfico, corrupção, quem sabe até terrorismo. Como se conserta isso? Eu devolvo o dinheiro. Eu confesso tudo. Faço o que vocês quiserem. Valentina se aproximou de Morgana, que ainda estava de joelhos no chão. Agora você está disposta a fazer qualquer coisa. Mas onde estava essa consciência quando humilhava funcionários? Onde estava quando traía seu marido? Por favor, Valentina. Você sabe como é ser pobre. Sabe como é não ter dinheiro suficiente. Eu só queria garantir que nunca passássemos por isso. Morgana, Valentina disse, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Eu sei exatamente como é ser pobre. Sei como é passar necessidade, como é ser humilhada, como é lutar por dignidade, mas jamais usaria isso como desculpa para crimes. Alessandro voltou a se sentar, pegando os documentos principais. Morgana, você tem duas opções. Primeira, assumir total responsabilidade por todos esses crimes, confessar tudo para a Polícia Federal e garantir publicamente que eu nunca soube de nada. E a segunda opção? Entregamos todas essas evidências para as autoridades amanhã de manhã e você enfrenta as consequências sem nossa ajuda. Morgana olhou para os três como se fosse um animal encurralado. Se eu confessar, vou para a prisão por anos. Se não confessar, vai para a prisão por décadas. Marcos disse simplesmente. E ainda vai arrastar Alessandro junto. Não posso ir para a prisão. Não vou sobreviver lá. Sou uma mulher refinada, educada. Prisão não é lugar para alguém como eu. A frase saiu de sua boca sem que ela percebesse o quão reveladora era. Mesmo naquele momento de desespero absoluto, ainda demonstrava o preconceito de classe que a havia levado a humilhar funcionários e se achar superior aos outros. Alguém como você, Valentina repetiu lentamente. Morgana, criminosos não têm classe social. Ladrões não têm refinamento. Você é uma criminosa comum que usou sofisticação como disfarce. A verdade atingiu Morgana como um soco no estômago. Pela primeira vez em anos, ela se via exatamente como era. Uma mulher que havia perdido completamente o rumo moral de sua vida. Alessandro, ela suplicou uma última vez. 15 anos de casamento não significam nada para você? Significavam tudo, ele respondeu, a dor evidente em sua voz. Até descobrir que os últimos 5 foram uma mentira completa. A mulher com quem eu pensava estar casado não existe. Nunca existiu. Mas eu te amo. Sempre te amei. Amor não faz você humilhar funcionários. Amor não faz você cometer crimes usando o nome do seu marido. Você não me ama, Morgana. Você ama o que eu represento. Status, dinheiro, poder. Alessandro se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade. Sabe o que mais me dói? Não são nem os crimes. É descobrir que a mulher que eu amava era uma ilusão. Que desperdicei 15 anos da minha vida com alguém que não existia de verdade. Morgana finalmente parou de chorar e olhou para ele com uma expressão que misturava desespero e raiva. Tá bom, Alessandro. Você quer que eu confesse? Vou confessar. Mas saiba que você vai se arrepender de me abandonar. Não vou me arrepender, ele disse sem se virar. Vou me arrepender apenas de não ter percebido quem você realmente era muito antes. Valentina se aproximou de Morgana com um documento novo. Precisamos de tudo por escrito. Uma confissão completa, com detalhes de todas as operações, todos os envolvidos, todas as datas. E depois,
Depois você vai com essa confissão até a delegacia da Polícia Federal e entrega tudo pessoalmente. E se eu fizer isso, Alessandro fica livre de qualquer acusação. Se sua confissão for completa e verdadeira, sim. Morgana pegou a caneta com mãos trêmulas e começou a escrever. Durante 1h30, ela detalhou cada operação criminosa, cada pagamento irregular, cada documento falsificado. Quando terminou, havia produzido uma confissão de 17 páginas que incriminava completamente a si mesma e inocentava totalmente Alessandro. Pronto, ela disse, assinando a última página. Espero que vocês fiquem satisfeitos vendo minha vida destruída. Morgana, Valentina disse suavemente. Sua vida foi destruída pelas suas próprias escolhas. Nós só descobrimos os destroços. Alessandro finalmente se virou da janela. Morgana, amanhã de manhã você vai entregar essa confissão. Depois disso não quero mais vê-la. Meu advogado vai entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira. E meus bens? Minha parte na empresa? Você perdeu qualquer direito quando decidiu usar minha empresa para crimes. Vai sair deste casamento apenas com as roupas do corpo. Isso é cruel, Alessandro. Cruel foi você transformar meu sonho num pesadelo criminal. Morgana se levantou, pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Valentina, ela disse, você venceu. Conseguiu destruir meu casamento, minha carreira, minha vida. Espero que seja feliz. Morgana. Valentina respondeu com uma serenidade que impressionou até mesmo Alessandro. Eu não destruí sua vida. Você fez isso sozinha no momento que escolheu o dinheiro acima da dignidade. A porta se fechou e Morgana saiu da vida de Alessandro para sempre. Na manhã seguinte, as notícias correram pela cidade como fogo em palha seca. Morgana Benedetti havia se entregado à Polícia Federal confessando operações de lavagem de dinheiro no valor de 24 milhões de reais. Sua confissão completa inocentava totalmente o marido, Alessandro Benedetti, que era descrito como vítima da traição conjugal e empresarial. No Vila Eleganza, funcionários e clientes acompanhavam as notícias pela televisão em choque absoluto. A mulher que uma semana antes rasgara o uniforme de uma garçonete estava agora sendo levada algemada para a cadeia. Inacreditável, Marcos murmurou, vendo as imagens na TV. Uma semana atrás ela era a gerente mais temida da cidade. Hoje é uma criminosa confessa. Valentina observava as notícias com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Alessandro estava livre de qualquer acusação. Tristeza porque uma vida havia sido completamente destruída por escolhas erradas. Valentina, Alessandro se aproximou. Obrigado. Sem sua coragem, eu estaria sendo preso junto com ela hoje. Fiz apenas o que era certo. Você arriscou tudo por mim. Nunca vou esquecer isso. Valentina sorriu. E eu nunca vou esquecer que você me ensinou que dignidade é o bem mais valioso que alguém pode ter. A garçonete humilhada havia se tornado a heroína que salvou um homem íntegro. A gerente arrogante havia se tornado uma criminosa confessa. Às vezes a justiça demora, mas sempre chega. 3 meses haviam se passado desde que Morgana foi levada algemada da delegacia da Polícia Federal, e o Vila Eleganza vivia sua era dourada. As reservas estavam lotadas por 2 meses seguidos. A equipe havia dobrado de tamanho, e Valentina se tornara uma figura respeitada no cenário gastronômico da cidade. Mas naquela manhã de sexta-feira, uma ligação inesperada mudaria completamente o rumo de sua história. Valentina, tenho uma ligação para você, Carla disse, estendendo o telefone com uma expressão curiosa. É de uma mulher chamada Sofia Benedetti. Diz que é irmã do Alessandro. Valentina franziu o teto. Em todos os meses trabalhando com Alessandro, ele nunca havia mencionado ter uma irmã. Pegou o telefone com curiosidade crescente. Alô, aqui é Valentina Silva. Valentina, meu nome é Sofia Benedetti. Sou irmã do Alessandro. Preciso muito conversar com você. É sobre meu irmão e sobre Morgana. A voz do outro lado da linha carregava uma urgência que fez Valentina se sentar. Claro, quando quer nos encontrar? Hoje, se possível. Estou chegando de São Paulo agora. Há coisas sobre Morgana que vocês não sabem. Coisas que podem mudar tudo. Mas 2 horas depois, Valentina esperava no saguão do hotel mais elegante da cidade,
quando viu uma mulher de 40 anos se aproximar. Sofia Benedetti tinha os mesmos olhos expressivos do irmão, mas carregava no rosto uma preocupação profunda que chamava a atenção imediatamente. Valentina? Ela perguntou, estendendo a mão. Obrigada por aceitar me encontrar. Sei que deve estar confusa sobre eu aparecer assim do nada. Um pouco, sim. Alessandro nunca mencionou ter uma irmã. Sofia suspirou pesadamente. Porque Alessandro e eu nos afastamos há 5 anos, por causa da Morgana. Ela fez de tudo para nos separar, e infelizmente conseguiu. Elas se sentaram no lounge do hotel, e Sofia pediu um café com mãos ligeiramente trêmulas. Era visível que estava lutando com emoções muito intensas. Valentina, vi nas notícias o que aconteceu. Morgana presa por lavagem de dinheiro, Alessandro se divorciando, o restaurante prosperando sob sua direção. Mas há algo que vocês não sabem. O que seria? Morgana não agiu sozinha. Ela teve ajuda. Ajuda de alguém muito próximo de Alessandro. Valentina sentiu um frio na barriga. Quem? Rodrigo Benedetti. Nosso primo. Ele é contador da empresa de Alessandro há 10 anos. A revelação atingiu Valentina como um raio. Você está dizendo que o próprio primo do Alessandro o traiu? Não apenas traiu. Rodrigo foi quem ensinou Morgana como fazer a lavagem de dinheiro sem ser detectada. Foi ele quem apresentou os empresários corruptos para ela. Foi uma parceria criminosa de anos. Valentina passou a mão pelos cabelos, processando a informação. Por que você não contou isso antes? Por que esperou até agora? Sofia baixou os olhos, claramente envergonhada. Porque eu também fui vítima do Rodrigo. Ele me chantageava há 5 anos. Disse que se eu contasse qualquer coisa para Alessandro, ele inventaria provas de que eu estava envolvida nos crimes. Chantageava como? Rodrigo sabia que eu tinha problemas com jogos. Há uns 6 anos, passei por uma fase muito difícil na vida e comecei a frequentar cassinos. Perdi muito dinheiro, me endividei gravemente. Valentina começou a entender a situação. E ele se ofereceu para ajudar? Exatamente. Pagou minhas dívidas, me tirou do buraco. Mas em troca, queria que eu me afastasse do Alessandro e nunca contasse nada sobre os negócios dele. E você aceitou? Na época, achei que não tinha escolha. Estava desesperada, com medo de perder tudo. Rodrigo disse que era apenas para proteger os negócios da família. Eu não sabia que ele estava usando Alessandro para crimes. Valentina se inclinou para a frente. Sofia, por que está me contando isso agora? Porque vi como você defendeu meu irmão. Vi como arriscou tudo para protegê-lo da Morgana. E porque descobri algo terrível. O quê? Rodrigo não desistiu. Ele está planejando algo contra Alessandro. Algo que pode destruir tudo que vocês construíram. O sangue de Valentina gelou. Que tipo de plano? Sofia pegou uma pasta que havia trazido consigo. Rodrigo está tentando provar que Alessandro sabia dos crimes da Morgana. Ele está forjando documentos, inventando evidências, preparando para entregar tudo para a Polícia Federal. Isso é impossível! Morgana confessou que Alessandro não sabia de nada. Mas Rodrigo quer fazer parecer que a confissão dela foi combinada. Que Alessandro a forçou a assumir a culpa sozinha para se livrar. E Valentina sentiu uma raiva crescer dentro dela. Esse homem não tem limites. Primeiro usa o primo para crimes, agora quer destruí-lo para se proteger. Valentina, tem mais. Rodrigo descobriu que você foi quem encontrou os documentos incriminadores da Morgana. Ele quer fazer parecer que você e Alessandro planejaram tudo junto. Ele o quê? Rodrigo está espalhando que vocês têm um relacionamento amoroso, que você seduziu Alessandro para se vingar da Morgana, e que juntos forçaram ela a confessar crimes que na verdade eram ideia do próprio Alessandro. Valentina se levantou da cadeira indignada. Isso é absurdo! Alessandro é um homem íntegro. Eu jamais me envolveria romanticamente com um homem casado. Eu sei disso. Qualquer pessoa que conhece vocês sabe disso. Mas Rodrigo está construindo uma narrativa convincente. Ele tem muito tempo, muito dinheiro e muita motivação para destruir Alessandro. Por quê? Por que ele quer destruir o próprio primo? Sofia respirou fundo antes de responder. Porque Alessandro sempre foi mais bem-sucedido, mais respeitado, mais amado pela família. Rodrigo sempre viveu na sombra dele. E agora, com Alessandro livre dos crimes e prosperando, a inveja dele explodiu. Quanto tempo temos?
Rodrigo vai entregar as evidências falsas para a Polícia Federal segunda-feira. Hoje é sexta. Temos apenas um fim de semana para agir. Valentina começou a caminhar de um lado para outro, seu cérebro trabalhando rapidamente. Precisamos contar tudo para Alessandro imediatamente. Valentina, há um problema. Alessandro não vai querer me ouvir. Estamos brigados há 5 anos. Ele acha que eu o abandonei por ganância. Então eu conto para ele. E se ele não acreditar? E se achar que estou mentindo para prejudicar Rodrigo? Valentina parou de andar e olhou diretamente nos olhos de Sofia. Sofia, você tem provas do que está dizendo? Tenho algumas coisas. Mensagens que Rodrigo me mandou, e-mails onde ele menciona os planos contra Alessandro. Mas não sei se é suficiente. Vamos descobrir. Mas primeiro, preciso que você me conte toda a verdade, sem omitir nada. Se vamos enfrentar Rodrigo, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Sofia assentiu. Alessandro sempre foi o filho dourado da família. Inteligente, bem-sucedido, admirado por todos. Rodrigo cresceu sendo comparado com ele o tempo todo. Por que você não é como o Alessandro? Por que não consegue ser bem-sucedido como seu primo? E isso criou ressentimento? Muito. Mas Rodrigo sempre disfarçou bem. Sempre foi simpático, prestativo, se oferecia para ajudar nos negócios. Alessandro confiava cegamente nele. Como você descobriu os planos dele? Ontem à noite, Rodrigo me ligou bêbado. Disse que finalmente ia colocar Alessandro no lugar dele. Que ia provar que o Santinho também era corrupto como todo mundo. Foi aí que entendi que ele estava planejando algo terrível. Valentina pegou o celular. Vamos ligar para Alessandro agora. Os 3 precisam se reunir hoje ainda. Valentina, e se isso destruir de vez minha relação com meu irmão? Sofia, sua relação com Alessandro já está destruída. Agora você tem a chance de salvá-la fazendo a coisa certa. Sofia assentiu, limpando as lágrimas dos olhos. Você tem razão. É hora de enfrentar as consequências dos meus erros. Não é sobre os seus erros do passado. É sobre suas escolhas agora. Enquanto discavam o número de Alessandro, Valentina sentia que estava prestes a enfrentar a batalha mais importante de sua vida. Morgana havia sido derrotada, mas agora um inimigo ainda mais perigoso estava se preparando para atacar. A guerra pela integridade de Alessandro estava longe de terminar. Alessandro estava terminando de assinar alguns documentos quando seu celular tocou. O nome de Valentina na tela o fez sorrir. Uma reação que ainda o surpreendia, considerando como sua vida havia mudado nos últimos meses. Oi, Valentina. Tudo bem? Alessandro, preciso que você venha ao Hotel Metropolitan agora. É urgente. E sua irmã Sofia está comigo. O silêncio do outro lado foi tão longo que Valentina achou que a ligação havia caído. Alessandro, você está aí? Sofia, ele repetiu, a voz carregada de uma mistura de surpresa e dor. Minha irmã está aí com você? Sim. E ela tem informações muito importantes sobre Rodrigo que podem mudar tudo. Que informações? Não posso falar por telefone. Por favor, confie em mim. Venha agora. 40 minutos depois, Alessandro entrava no lounge do hotel com uma expressão tensa. Quando viu Sofia sentada ao lado de Valentina, parou por alguns segundos, claramente lutando com emoções conflitantes. Sofia, ele disse simplesmente se aproximando da mesa. Alessandro, ela respondeu, os olhos já marejados. Obrigada por vir. Ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Valentina disse que é sobre o Rodrigo. O que ele tem a ver com você aparecer aqui depois de 5 anos? Sofia respirou fundo e começou a contar tudo. Sua dependência do jogo, as dívidas, a chantagem de Rodrigo, o afastamento forçado da família. Alessandro ouvia em silêncio absoluto, sua expressão mudando gradualmente de frieza para incredulidade, depois para raiva. Rodrigo fez você se afastar de mim? Ele perguntou quando ela terminou. Fez. Disse que se eu contasse qualquer coisa sobre os negócios dele ou tentasse me aproximar de você, inventaria provas de que eu estava envolvida nos crimes. E você acreditou? Alessandro, eu estava desesperada. Devia R$500 mil para agiotias. Rodrigo pagou tudo e disse que era apenas para proteger a família. Eu pensei que ele estava sendo generoso. Alessandro passou as mãos pelo rosto.
Sofia, por 5 anos eu achei que você havia me abandonado por dinheiro. Por 5 anos eu pensei que tinha perdido minha irmã para a ganância. Eu sei, e me desculpa, mas agora Rodrigo está planejando algo pior. Ele quer destruir você, Alessandro. Valentina mostrou para Alessandro todos os documentos que Sofia havia trazido. E-mails, mensagens, notas manuscritas. Tudo provando que Rodrigo não apenas participara dos crimes de Morgana, como agora planejava incriminar o próprio primo. Ele vai entregar isso tudo segunda-feira? Alessandro perguntou, examinando as evidências forjadas. Vai. E Alessandro? As falsificações são muito convincentes. Ele conhece sua assinatura, tem acesso aos seus documentos, sabe como fazer parecer real. Alessandro se levantou e começou a caminhar. Em 10 anos confiando nele completamente. 10 anos achando que ele era família leal. Alessandro, Valentina disse suavemente, ainda podemos impedir isso. Como? Se entregarmos essas provas, vai ser a palavra dele contra a nossa. Ele vai dizer que Sofia está mentindo, que estamos forjando evidências contra ele. Não necessariamente, Sofia disse pegando seu celular. Tenho uma ideia, mas vai exigir coragem de todos nós. Ela mostrou uma mensagem que havia recebido de Rodrigo 1 hora antes. Sofia, quer se encontrar hoje à noite? Preciso conversar com você sobre Alessandro. Acho que chegou a hora de contarmos a verdade para ele. Ele está te chamando para encontrar? Valentina perguntou. Está. Provavelmente quer ter certeza de que não vou atrapalhar os planos dele. Ou talvez queira me usar como testemunha contra Alessandro. Alessandro olhou para a irmã com uma expressão nova. Sofia, isso pode ser perigoso. Se Rodrigo desconfiar que você está trabalhando contra ele... Alessandro, 5 anos atrás eu fiz a escolha errada por medo. Hoje vou fazer a escolha certa, independente das consequências. Valentina se inclinou para a frente. Qual é o plano? Vou encontrar com ele, mas vou estar usando um gravador. Vou fazê-lo confessar tudo. Os crimes passados, os planos futuros, a chantagem que ele fez comigo. Tudo gravado. Sofia, isso é muito arriscado, Alessandro disse preocupado. É, mas é a única forma de proteger você e limpar meu nome ao mesmo tempo. Às 8 da noite, Sofia entrava no restaurante onde havia marcado de encontrar Rodrigo. Ele já estava lá, um homem de 45 anos, aparentemente simpático, que se levantou para cumprimentá-la com um sorriso que não chegava aos olhos. Sofia, que bom te ver. Você está linda. Obrigada, Rodrigo. Recebi sua mensagem. Disse que precisava falar sobre Alessandro? Eles se sentaram e Rodrigo pediu vinho. Sofia, você viu as notícias sobre a Morgana, né? Que situação terrível. Vi, sim. Pelo menos Alessandro ficou livre de qualquer acusação. Ficou, Rodrigo disse, o tom mudando sutilmente. Mas entre nós, família, você realmente acredita que Alessandro não sabia de nada? Sofia manteve a expressão neutra. Por que pergunta isso? Porque eu trabalhava diretamente com ele, Sofia. Via os números, via os movimentos financeiros. É impossível que ele não tenha percebido o que estava acontecendo. Você está insinuando que Alessandro mentiu na investigação? Rodrigo se inclinou para a frente, baixando a voz. Estou dizendo que Alessandro pode ter usado a Morgana como bode expiatório. Deixou ela levar a culpa sozinha para se livrar. Rodrigo, isso é uma acusação muito séria. Eu sei, por isso preciso da sua ajuda. Você conhece Alessandro melhor que ninguém. Sabe como ele pode ser manipulador quando quer. Sofia sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. O que exatamente você quer de mim? Quero que você me ajude a contar a verdade para as autoridades. Que Alessandro sabia dos crimes, participou deles e forçou a Morgana a assumir a culpa sozinha. E por que você faria isso? Alessandro é seu primo. Rodrigo riu friamente. Sofia, Alessandro sempre teve tudo fácil na vida. Sempre foi o queridinho da família, sempre teve sucesso sem esforço. Já está na hora de ele pagar pelas escolhas erradas que fez. Que provas você tem disso? Tenho documentos que provam a participação dele. E-mails, contratos assinados por ele, movimentações bancárias, tudo o que a polícia precisa para prendê-lo. Documentos verdadeiros? Rodrigo hesitou por uma fração de segundo. Claro que são verdadeiros.
Você acha que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Rodrigo, Sofia disse, olhando diretamente nos olhos dele, você pode parar com essa farsa. Eu sei que você foi cúmplice da Morgana. Sei que você ensinou ela como fazer lavagem de dinheiro. E sei que agora está forjando evidências contra Alessandro. O rosto de Rodrigo mudou completamente. O sorriso falso desapareceu, substituído por uma expressão fria e calculista. Como você sabe disso? Porque você me contou ontem à noite quando ligou bêbado, lembra? Disse que finalmente ia colocar Alessandro no lugar dele. Sofia, você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Você está com medo de ser descoberto como cúmplice da Morgana. Então decidiu incriminar Alessandro para desviar a atenção da polícia. Rodrigo se inclinou para a frente, o tom de voz ficando ameaçador. Sofia, cuidado com o que você diz. Lembra que conheço todos os seus segredos. Conheço. Lembro das dívidas de jogo que você pagou. Lembro de como você me chantageou para me afastar do Alessandro. Lembro de como você me ameaçou se eu contasse qualquer coisa para ele. E ainda posso fazer a mesma coisa. Posso inventar que você estava envolvida nos crimes também. Pode tentar. Mas agora tenho algo que não tinha antes. O quê? Sofia sorriu pela primeira vez na noite. A verdade. E pessoas dispostas a lutar por ela. Naquele momento, Alessandro e Valentina entraram no restaurante, seguidos por 2 agentes da Polícia Federal. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que havia caído numa armadilha. Sofia, o que você fez? Fiz a coisa certa. Finalmente. Os agentes se aproximaram da mesa. Rodrigo Benedetti, você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e tentativa de incriminar inocente. Enquanto Rodrigo era levado algemado, Alessandro se aproximou de Sofia. Obrigado, ele disse simplesmente. Não precisa me agradecer. Precisa me perdoar. Já perdoei. No momento que descobri a verdade, já perdoei. Eles se abraçaram pela primeira vez em 5 anos, ambos chorando de emoção. 2 semanas depois, o Vila Eleganza organizava uma festa especial. Não era apenas uma celebração gastronômica, mas um evento de recomeço, de família reunida, de justiça servida. Pessoal, Alessandro disse, erguendo uma taça de champanhe no salão principal. Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado durante esses meses difíceis. A equipe completa estava reunida. Marcos, Carla, Sofia e dezenas de funcionários que haviam se tornado mais que empregados, haviam se tornado família. Especialmente, ele continuou olhando para Valentina. Quero agradecer à mulher que me ensinou que dignidade não tem preço, que integridade não se negocia, e que às vezes as pessoas mais especiais aparecem nos momentos mais inesperados. A Valentina, ele disse, se aproximando dela com um envelope. Este restaurante não seria nada sem você, por isso quero oficializar algo. Ela abriu o envelope e seus olhos se arregalaram. Era um documento transferindo 50% da propriedade do Vila Eleganza para ela. Alessandro, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar, porque sócias dividem tudo igualmente. Responsabilidades, lucros, decisões e sonhos. A festa continuou até tarde, com funcionários comemorando, Sofia e Alessandro conversando como irmãos novamente e Valentina finalmente entendendo que às vezes, quando fazemos a coisa certa, o universo retribui de formas que nunca imaginamos. Morgana cumpria sua pena em regime fechado. Rodrigo enfrentava múltiplas acusações federais. Mas no Vila Eleganza, a vida floresceu com dignidade, integridade e a certeza de que o bem sempre vence o mal. A garçonete humilhada não apenas reconstruiu sua vida, ela ajudou a reconstruir uma família inteira. E essa é a mais bela das vinganças. Transformar dor em amor, humilhação em triunfo e lágrimas em sorrisos.